Bom dia, molecada! Tudo bem? E aí, vamos fazer a atividade de matemática agora? Bom, eu vou explicar essa atividade para vocês. Caso mesmo com a explicação tenha dúvida, me chama no WhatsApp. A gente pode, ou eu posso te explicar pelo WhatsApp mesmo, ou a gente pode combinar um horário para você ir até a escola e esclarecer a sua dúvida. Certo? Bom, então eu sou a professora de matemática, delicinha, chuchuzinho de vocês esse ano. E nós vamos trabalhar juntos. Eu espero que eu possa contribuir com o aprendizado de vocês. Matemática é a disciplina mais gostosa que tem. Então, é nóis, estamos juntos, vamos lá. Olha só, eu coloquei uma observação aqui para esses primeiros exercícios. Então, você vai vir aqui e vai colocar respondido no CMSP, tá? Mesma coisa aqui. Se não tiver feito lá, tem que fazer aqui, hein, pessoal? Porque vale presença. E esses outros dois também, mesma coisinha, tá bom? Agora, a partir de agora, a gente vai para nossa aula. Divisor de um número natural. O que é um divisor de um número natural, pessoal? Olha só, deixa eu mudar a tela aqui. Whiteboard, olha só. Então, eu tenho aqui um número, por exemplo, C. O que seria um divisor? Primeiro, esse é um número natural, porque ele é um número inteiro e ele é maior do que zero, né? Então, o número 100 é um número inteiro e maior do que zero. Determinação para que um número seja um número natural. Agora, o que é um divisor? Divisor é um número que eu consiga pegar 100 unidades de alguma coisa, no caso do 100, e dividir em partes iguais sem quebrar nenhum dos objetos. Por exemplo, eu tenho 100 balas, eu consigo dividir de quantas maneiras eu consigo dividir o número 100, essas 100 balas, de forma que todos os grupinhos tenham a mesma quantidade de balas e eu não preciso quebrar nenhuma das balas para conseguir ter essa quantidade igual. Então, olha só, eu consigo dividir 100 balas em dois grupos? Eu consigo dividir porque eu faço dois grupos com 50 balas em cada. Então, pronto, o número 2 é um dos divisores do 100. O número 1 também é um dos divisores do 100, né? Porque eu consigo dividir 100 balas em um conjunto com 100. Beleza. Agora, o número 100, se eu tiver 100 balas, eu consigo dividir em 3 conjuntos iguais sem quebrar nenhuma das balas? Eu não consigo quebrar. Não consigo fazer 3 conjuntos iguais sem quebrar nenhuma das balas. Então, o número 3, ele não é um divisor do 100. Agora, e o número 4? Eu consigo dividir em 4 partes? Eu consigo dividir em 4 partes com 25 balas em cada. Então, o número 4, ele é um dos divisores do 100. Aqui a gente vai ter vários números até chegar no próprio 100, porque a gente consegue dividir 100 balas para 100 pessoas. Cada uma fica com uma bala. Todo número é divisível por ele mesmo, tá? Então, 100 é divisível por 100. E todo número é divisível por 1 também. Todo número dividido por 1 dá ele próprio. Eu consigo fazer um conjunto com o total. E eu consigo fazer também a quantidade máxima de conjuntos sendo o próprio número. Que aí a gente fica com um objeto em cada um dos conjuntos, tá? Ficou claro isso? Um divisor é aquele número que eu consigo dividir um determinado valor em partes iguais sem quebrar estas partes, tá? Então, no caso do 100, a gente tem aí o número 1, o número 2, o número 4, o número 5, o número 10, entre outros, né? A gente tem vários números que dividem o número 100, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a zero, que é isso que eu acabei de falar. Eu consigo dividir em partes iguais, sem quebrar nenhum numerinho. A gente consegue, então, ter conjuntos iguais sem sobrar ou faltar nada, tá? Exemplo, número 12 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Olha, lembra que eu falei lá? O próprio número é sempre divisível por ele mesmo, tá? Observações importantes. O menor divisor natural de um número é sempre o número 1.
O maior divisor é sempre o próprio número. O zero não é divisor de nenhum outro número, porque não tem como eu dividir algo por nada. E os divisores de um número formam um conjunto finito. Por que finito? Porque tem fim. O maior é ele próprio e o menor é o número 1. Consequentemente, é um número delimitado de valores, tá? Alguns números têm apenas dois divisores, que são o número 1 e o próprio número. Esses números são chamados de números primos. Por exemplo, o número 2. O número 2 ele é divisível por 1. E o número 2 é divisível por 2. Não tem nenhum outro número que divida o número 2 e dê como um resultado exato, natural, tá? Por exemplo, eu posso dividir o número 2 por 3. Eu posso dividir, só que não vai dar um resultado exato. 2 dividido por 3, por exemplo, é 0,6666666, é um número infinito. Eu posso dividir o número 2 por 4, por exemplo, vai dar 0,25. Porém, 0,25 não é um número natural. Eu não estou dividindo o número 2 em 4 partes inteiras. Eu não consigo fazer isso, tá? O número 3, por exemplo, outro número primo, ele só é divisível por 1 e por 3. Professora, mas está pegando números pequenos. O número 11 eu consigo dividir por 1. 11 dividido por 1 dá 1. Então, eu consigo dividir o número 11 por 1, que vai dar 11. Agora, eu consigo dividir o número 11 por 2? Não, eu posso fazer dois grupos com 5 unidades de alguma coisa em cada, só que vai sobrar uma unidade. Então, eu não consegui distribuir corretamente. O número 11 eu consigo dividir por 3? Olha, imagina que eu tenho 11 balas. Eu vou distribuir em 3 grupos. O que vai acontecer? Pego lá a primeira bala e vou fazer a distribuição. 1, 2, 3, volto pro primeiro. 2, 4, aliás, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acabei, fiz a distribuição das 11 balas. Esses dois grupos estão iguais, porém este grupo está diferente. Então, eu não consegui dividir em 3 partes iguais. E em 4 partes iguais? Bom, se eu não conseguir dividir em 2, com certeza eu não vou conseguir dividir em 4. E em 5 partes iguais? Você pode fazer a conta, vai dar 2 balinhas para cada. 2, 4, 6, 8, 10. E vai sobrar uma balinha sozinha aqui, que não foi encaixada em nenhum dos grupos. Em 6, mesma coisa, você pode ir fazendo o teste para todos, até chegar no número 11. O único número que vai dividir o 11 vai ser o próprio 11. Então, o 11 ele é divisível por 1 e o 11 é divisível por 11. São os únicos valores numéricos que dividem o número 11 exatamente. Portanto, o número 11 é um número primo. Isso também acontece com o número 13, isso também acontece com o número 17, isso também acontece com o número 19 e vários outros que você pode observar aqui pela tabelinha de Eratóstenes, tá? Então, aqui, ó, os números que estão em branco são os números que são primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Não se sabe qual é o último número primo, tá? Agora, múltiplos de um número natural. Pessoal, múltiplos de um número são aqueles que, a partir de uma multiplicação, a gente consegue chegar naquele resultado. Por exemplo, esqueci de fechar aqui, eu fui escrevendo linda, plena. E vocês não viram nada. Mas tá aqui, ó, o 4 é múltiplo de 2, porque a gente pode multiplicar. O 6 é múltiplo de 2, porque a gente pode multiplicar por 3. O 5 não é múltiplo de 2, porque não tem nenhum número que multiplicado por 2 dê 5, nenhum número natural. O 7 não é múltiplo de 2, porque o 7, inclusive, é primo. O único produto que resulte em 7 é o 7 vezes 1. O 8 é múltiplo de 2 e dessa forma a gente prossegue, tá? Agora aqui,
critérios de divisibilidade. Isso daqui é uma maravilha, porque sem fazer muitas contas, sem ficar testando as divisões, a gente consegue saber quando o número é ou não divisível por outro. Então, para saber se um número é divisível por 2, basta, vamos ver aqui, ó, um número inteiro é divisível por 2, se e somente se o número da ordem das unidades for 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Vamos lá para o whiteboard para a gente entender isso. Olha só, eu tenho aqui o número 2. O número 2, ele divide todos os números pares, números que são pares, que a gente consegue formar grupinhos de 2 em 2. Então, o número 2 divide todos os números que são pares. E quais são os números que são pares? Não importa a quantidade de algarismos que esse número vai ter. Opa, deixa eu mudar a caneta de posição. O que importa é que o último número, a unidade do nosso número, tem que ser 0 para ser par, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Não importa o número que tem aqui na frente. Então, vou pôr aqui um qualquer. 5, 8, 3, 4, 7, 9, 3, 5, 3, 1, 8, 7, 6. Se esse for o número que eu quero saber se é divisível por 2, basta eu olhar o último número. Se esse último número for par, quer dizer, for um desses daqui, 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, eu tenho certeza que este número é divisível por 2. Não preciso fazer a conta para saber que vai dar um número exato. Então, é bem legal, isso facilita bastante a vida da gente, tá? Divisibilidade por 3. Um número inteiro é divisível por 3, se e somente se a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Então, vamos ver se a soma dos algarismos for divisível por 3. Observa aqui, ó. Vamos pegar esse mesmo número, tá? Então, deixa eu descer um pouquinho a tela aqui. Vamos ver se eu mudei aqui. Não mudei. Então, ó. Pegar esse mesmo número. Vamos ver se esse número é divisível por 3. Ó, a gente vai escrever dessa forma, ó. 3 divide 5, 8, 3, 4, 7, 9, 3, 5, 3, 1, 8, 7, 6. Para a gente saber isso, nós precisamos fazer a soma desses algarismos. Então, vamos somando todos eles. Não importa se você vai somar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E nós vamos somando até chegar num único número e a gente vai ver se vai ser divisível por 3 ou não. 5 mais 8, 13, 13 mais 3, 16, 16 mais 4, 20, 20 mais 7, 27, 27 mais 9, 36, 36 mais 3, 39, 39 mais 5, 44, 44 mais 3, 47, mais 1, 48, mais 8, 56, mais 7, 63, mais 6, 69, 69. Olha só, dá pra gente saber que 69 é divisível por 3, né? Mas vamos somar também, ó. 6 mais 9. 6 mais 9 dá 15. Já dá pra gente saber também, porque tem 15 na tabuada do 13. Mas se você somar, ó... 1 mais 5 dá 6. E 6, obviamente, é divisível por 3, porque 3 vezes 2 é 6. Então, sem dividir esse número gigante por 3, só fazendo continha de mais, a gente consegue identificar que sim, se a gente for dividir... Se a gente tiver que separar esse número em 3 grupos, a gente vai conseguir dividir exatamente. Tudo bem. Os critérios de divisibilidade, eles são legais porque eles facilitam desse jeito pra gente. Sem precisar dividir, a gente consegue enxergar a divisão, se ela é possível ou não. E aí eu coloquei pra vocês os critérios de divisibilidade. Por 4, por 5, por 8, por 9. Não vou ficar fazendo o teste com todos eles, mas você pode fazer isso como tarefa. Então, coloquei aqui como exemplo para vocês, ó, o número 18.360. Ele é divisível por 2. Por quê? Eu sei que ele é divisível por 2 porque ele termina em 0. Lembra? Todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8 são pares, então eles são divisíveis por 2. Ele é divisível por 3, por quê? Porque se eu somar 1 com 8, com 3, com 6, com 0, que são estes números aqui,
eu vou ter o número 18 que tem na tabuada do 3. É divisível por 3. Então, sim, é divisível por 3. Ele é divisível por 4, por quê? Porque os dois últimos números aqui, ó, o 60, é divisível por 4. Eu consigo dividir 60 por 4. É um número pequeno e eu consigo dividir. Ele é divisível por 5, por quê? Porque termina em 0. E para ser divisível por 5, basta que o número termine em 5 ou em 0. Ele é divisível por 6, por quê? 6 não é 2 vezes 3? Então, se ele é divisível por 2 e também é divisível por 3, consequentemente ele é divisível por 6. Ele é divisível por 8 porque os três últimos algarismos formam 360 e eu consigo dividir 360 por 8. Ele é divisível por 9 por quê? A mesma regra do 3. Eu consigo dividir, por exemplo, olha, eu somei tudo, deu 18. Eu consigo dividir 18 por 3, que dá 6, e eu consigo dividir por 3 novamente, que dá 2. Se eu consigo dividir esse número 2 vezes por 3, é a mesma coisa de eu dividi-lo por 9, então ele é divisível por 9. E aí vocês continuem a leitura depois. Tá? Agora aqui, exercícios de MDC, maior divisor comum. Como vocês já viram na aula do centro de mídias, aqui a gente tem um número na forma fatorada. Então a gente tem aqui 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado e 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Eu vou fazer um exemplo lá na nossa whiteboard. Então vou fazer um exemplo aqui, tá? Então vamos lá. Eu tenho os... Opa! Tá. Eu tenho os números. 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes 7 e o número 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 11. Quero saber o maior divisor comum. Então, para eu pegar o divisor comum, eu preciso pegar os números que aparecem tanto em um quanto em outro. O número 2 aparece aqui e aqui, então o número 2 vai fazer parte do meu divisor. O número 5 aparece aqui e aqui, então ele vai fazer parte do nosso divisor. O número 7 aparece somente aqui e o número 11 aparece somente aqui. Consequentemente, eles não entram no divisor comum, tá? Agora eu tenho que olhar os expoentes. Aqui o expoente do 2 é 2, aqui o expoente do 2 é 3. Eu tenho que pegar o menor. O menor é o número 2, então eu vou pegar o número 2. Mesma coisa com o 5. O fator 5, aqui o expoente dele é 3 e aqui o expoente dele é 2. Eu tenho que pegar o menor, sempre o menor, tá? Se fosse igual, se fosse 5 ao cubo aqui e 5 ao cubo aqui, nós manteríamos o 3. Mas como é diferente, tem que pegar um menor. Não tem mais nada. Então, o maior divisor comum nesse caso seria o 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, que é 2 vezes 2, e 5 ao quadrado é 25, que é 5 vezes 5. Então, multiplicando 4 por 25 dá 100, significa que o 100 é o maior número que dividiria este e este, certo? Aqui, pessoal, vocês vão... Eu vou prosseguir para não ficar demorando muito. E aí, frações em decimais. Essa parte é bastante interessante, pessoal. Eu já vou pausar aqui a nossa exibição do Chrome e vamos falar para o whiteboard agora. Frações e decimais. Fração é uma forma de representação numérica. E essa representação, ela representa uma razão entre dois números, tá? Então, ó, fração, razão... E a razão é nada mais, nada menos que a divisão entre dois números. Divisão. Então, fração, razão, divisão. Fração, razão, divisão. Então, vamos imaginar que a gente tem uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate dividida em 2, 4, 6, 8, 10, 12 partes. Suponha que tá certa essa divisão, tá? Eu não vou ficar tentando desenhar perfeitamente, porque senão vai demorar muito tempo. Mas suponha... divisões iguais. Tá, então eu tenho aqui minha barra de chocolate que está dividida em 12 partes. Aqui embaixo da fração é sempre o total de divisões, ok? Agora, suponha que o teu primo foi na sua casa e comeu 3 quadradinhos do seu chocolate. 3 quadradinhos foi a parte consumida pelo seu primo. Então, quando a gente vai trabalhar em fração, a gente tem que sempre se lembrar que o numerador
é a parte que a gente está considerando e o denominador é o total das divisões que foram feitas num determinado objeto, num determinado grupo, tá? E isso daqui, esta representação fracionária, ela está representando a razão entre dois números. A razão entre a quantidade consumida pelo meu primo e o total de partes que eu tinha de chocolate. E isso também representa a divisão que foi feita entre mim e o meu primo. O meu primo consumiu 3/12 do meu chocolate. Tudo bem, pessoal? Então, lembrem sempre que a fração, aqui eu vou colocar os números A e B. Números A e B. A é uma letra, B é uma letra, mas aqui eles estão representando números, tá? Que nesse momento eu não conheço. Então, sempre que você for trabalhar com fração, tenha isso em mente. Aqui na parte de baixo é o total que um objeto foi dividido de partes iguais. E aqui no número de cima é a quantidade de partes que estão sendo consideradas. Então, se eu tenho uma pizza dividida em 8 partes iguais, se eu consumir 2 partes dessa pizza, eu consumi 2 partes das 8 que estavam divididas na minha pizza. Então, eu comi 2/8 da minha pizza. Tudo bem? A razão entre a quantidade que eu consumi e a quantidade que eu tinha. Então, a fração é sempre parte pelo todo. Isso é muito importante você compreender, tá? Total é sempre embaixo, a parte consumida é sempre em cima. Tudo bem? Os exercícios que a gente tem aí, nesse momento, são todos assim, sobre isso. Então, para a gente não se estender muito, como eu já dei uma estendida, eu vou parar por aqui, só vou fazer a transformação da fração em um número decimal, tá bom? Como toda fração representa uma divisão, a fração entre os números representa uma divisão dos números A pelo número B, é sempre o número de cima dividido pelo número de baixo. Para que eu possa escrever esta fração em uma forma decimal, basta eu fazer a divisão. Se eu tiver uma calculadora em mão, se for um momento que eu posso usar uma calculadora, é só usar a calculadora, senão eu tenho que fazer a divisão. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui uma cartolina, eu vou dividir essa cartolina em 4 partes e para fazer um recadinho para uma amiga, eu vou usar 2 partes. Então, eu vou usar 2 partes das 4 partes da minha cartolina. Em decimal, qual foi a quantia da minha cartolina que eu usei? Eu vou pegar o número de cima e vou dividir pelo número de baixo. E aí, nós vamos armar a continha, tá? 2 dividido por 4. Bom, eu consigo dividir 2 por 4? Nós já vimos anteriormente que o 2 não é divisível pelo 4. Quer dizer, o 4 não é divisor do 2. Então, eu não consigo. Eu preciso dizer isso, que eu não consigo dividir o 2 pelo 4. De que forma que eu digo isso? Eu digo isso mostrando que o meu resultado da divisão não vai ser um número inteiro. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui. Porém, o que acontece? Não dá para pôr brinco se não tiver orelha. Então, não tem como eu colocar uma vírgula aqui do nada se não tiver nenhum número para segurar ela. Como não tem nenhum número, eu vou dizer que não tem nenhum número. E o número que representa o nada é o 0. Então, 0, vírgula. Feito isso, o que acontece? Eu mudo a esfera desse número 2. Ele passa a ser não mais o número 2. Ele está agora aqui valendo 20 unidades, mas isso porque eu acrescentei aqui, ó. Eu já mostrei que este número, para que eu possa dividi-lo, eu tenho que fazer uma transformação ali da unidade. E aí eu vou dividir normalmente. Agora, 20 dividido por 4, se eu pensar lá na tabuada do 4... 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 5, a gente vai ver que dá 20. Quer dizer, o número 4... cabe 5 vezes dentro do 20. Consequentemente, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 não sobra nada. Então,
a representação decimal dessa divisão 0,5. Consequentemente, o número fracionário 2/4 é equivalente ao número decimal 0,5. Ambos representam a metade. Tudo bem, pessoal? Bom, agora vocês vão para o exercício. Se teve dúvida, me chama no WhatsApp. Não perde tempo, tá? Porque, deixa eu ver se... deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A parte que ficou escondida com a minha cara, tá? Então, beleza? Se houver dúvida ainda, você pode me chamar lá no WhatsApp, que vai ser um prazer, tá bom? Beijo, até mais!